Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. Nós vamos dar continuidade à exposição desse livro que nós começamos no último domingo. Hoje nós vamos falar em como desenvolver a salvação em Cristo. Como que nós podemos desenvolver a nossa salvação em Cristo? Você já parou para pensar nisso? Salvação, ela precisa ser desenvolvida, né? 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 13. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu poderia fazer a leitura e ir embora, porque esse texto ele praticamente se autoexplica, né? Quando eu refletia sobre esse texto, eu me lembrei de uma história que fala que houve um grande vestibular em uma faculdade de propaganda. E como todo vestibular, tem aquela questão da redação a ser realizada, né? E o tema da redação daquele ano era: descreva o que você vê na folha anexa. E aí o pessoal começa a olhar ali e tal, e pega a folha e olharam a folha anexa, era uma folha em branco. Não tinha nada, nem frente nem verso. Naquele momento, tem sempre aquele apressadinho que já... Ô mestre, deixa eu perguntar uma coisa. Acho que a minha folha está errada, não tem nada nela. Foi me entregue uma folha em branco. Aí nessa hora o mestre dá aquela olhadinha, né? Por cima do óculos, de reprovação. E todo mundo entende que era para descrever o que eles estavam enxergando naquela folha em branco. A média geral da sala acabou sendo 4.
porque a maioria do pessoal olhou e respondeu, né? Fez uma redação escrita, olha, não vejo nada. Mas tiveram 2 notas 8 em toda aquela sala. E uma dessas notas 8 foi exatamente a nota que chamou maior atenção daquele discípulo, daquele aluno que estava ali naquele momento, porque a pessoa que havia escrito a redação, né, com o tema "Descreva o que você vê na folha anexa", ele simplesmente descreveu que ele estava vendo uma oportunidade. E é exatamente isso que nós precisamos compreender, que quando nós estamos em Cristo, as coisas antigas já passaram, porque nós nos tornamos novas criaturas. E todas as coisas se tornam novas para nós a partir do momento em que Jesus adentra a nossa vida. E é exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro era um homem que não tinha muita educação, né? Não tinha muitas letras, não era um homem de muitas palavras, mas ele teve um encontro com Jesus. E à medida que ele teve um encontro com Jesus, ele passou por um novo nascimento. Ele recebeu uma oportunidade na sua vida para fazer as coisas diferentes. E a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 22, 32, diz que Jesus olhou para ele e falou assim: olha, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E é exatamente o que Pedro está fazendo agora. Pedro, depois de alguns anos em que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e eles receberam o Espírito Santo, Pedro está escrevendo uma carta para os seus irmãos em Cristo como um bom pastor. Pedro era conhecido como pastor da esperança, porque ele escreveu esta carta no meio de uma grande perseguição, no meio de uma luta, no meio da diáspora, onde o povo de Deus estava espalhado por toda a Ásia devido à perseguição dos romanos. Ser cristão nesta época era uma sentença de morte. Se você fosse perguntar, você serve a Jesus? Você é um cristão? Se você dissesse que sim, você já tinha uma sentença de morte já decretada na sua vida pelos romanos. Então, ser cristão era realmente uma atitude revolucionária. E muitos irmãos nesta época estavam abandonando a fé por causa das circunstâncias adversas que estavam vivendo. Era difícil conviver e compartilhar a comunhão do Evangelho com os irmãos, porque as reuniões eram feitas dentro de túmulos, em lugares escuros, em casas vazias, em que as pessoas não poderiam ver a reunião desses irmãos acontecendo, né? Então Pedro ele escreve esta carta, e nós vimos já na semana passada, para trazer à memória desses irmãos algo que lhes dê esperança. Relembrar esses irmãos de que eles foram salvos pela graça de Deus. Relembrar esses irmãos que eles foram chamados para ser iguais a Jesus, para serem semelhantes ao Cristo. Relembrar esses irmãos de que eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, a fim de ter uma nova vida, uma nova oportunidade de refazer as suas escolhas, de refazer a sua vida. E além disso, a partir do momento que eles foram chamados, foram salvos, foram regenerados, eles se tornaram peregrinos nesta terra. E muitos dos desejos que começaram a surgir em seus corações não podiam mais ser satisfeitos por este mundo, porque eles já não faziam mais parte deste mundo, mas estavam em peregrinação para os lugares celestiais. E à medida que eles iam na sua peregrinação rumo aos céus, eles iam como enviados de Deus, espalhando a semente de vida aos perdidos, para que houvesse reconciliação dessas pessoas com Deus. Assim como eu e você um dia estivemos perdidos, muitas pessoas estavam também. E era o chamado desses irmãos para espalhar a semente da vida. Enquanto eles desfrutavam de uma promessa, de uma herança imperecível, pura e imaculada, e de uma promessa da plena salvação na volta de Jesus. Era motivo suficiente para renovar a esperança do coração dessas pessoas que estavam vivendo momentos difíceis. E eu creio que é um motivo suficiente para renovar a minha e a sua esperança nos momentos em que vivemos de pandemia. Relembrar o nosso coração, a nossa mente de que nós somos salvos, somos chamados, somos regenerados, somos peregrinos e enviados neste mundo de treva para ser luz, enquanto nós desfrutamos da esperança e da fé
de uma herança que nós havemos de receber plenamente, assim como uma salvação plena. Mas, à medida que nós somos retirados de um mundo de trevas, onde a gente sabia muito bem as coisas erradas que a gente podia fazer, não é? Ninguém aqui precisou ser ensinado a fazer coisas erradas, a viver de uma maneira vazia, a viver na ignorância. Isso já estava automático em cada um de nós. Se você ler o texto de Marcos 7:21, você vai ver que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque a partir do momento da queda em Gênesis 3, nós somos especialistas em estragar toda a boa criação de Deus. Mas uma vez que nós somos retirados deste lamaçal de sujeira e pecado, e cada um de nós sabe de onde nós somos retirados. Eu não preciso relembrar você de onde você estava, aonde o Senhor te encontrou e do que Ele tirou você. A salvação é uma salvação que ela não ocorre apenas para depois que você morrer aqui, você querer ir morar no céu, não. A salvação, ela ocorre para que você seja parecido com Jesus, à medida que nós caminhamos para os lugares celestiais. Mas, como é que a gente desenvolve essa salvação na nossa vida? Talvez essa seja a grande pergunta de muitas pessoas. Eu ouvi a mensagem, eu aceitei a mensagem de Jesus, eu entreguei a vida para Ele, recebi Ele no meu coração, recebi uma regeneração, me arrependi dos meus pecados, mas e agora? Como é que eu vivo como salvo? Porque é essa a questão, O salvo, ele deve viver como salvo. O que implica a salvação na minha e na sua vida? Imagina que você foi regenerado e a regeneração implica em uma nova vida. Você recebe uma folha em branco, como aqueles estudantes receberam na sua redação. E o que você tem que colocar nessa folha? O que realmente você está enxergando nesta folha? É exatamente isso que nós precisamos entender. Como é que a gente desenvolve essa salvação? E o Pedro, ele nos ajuda nisso. Quando ele traz para nós pelo menos 3 coisas que precisam acontecer na nossa vida. Primeiro, nós temos que assumir uma responsabilidade. Segundo, um compromisso. E terceiro, darmos testemunho. Isso é o que realmente vai implicar em você ser salvo. É essa a implicação da sua vida como um salvo. Responsabilidade, compromisso e testemunho. Responsabilidade do quê, pastor? A responsabilidade de viver uma vida buscando a santidade pessoal. Compromisso com o quê, pastor? Compromisso de viver uma vida no temor a Deus. E testemunho de que forma? Vivendo na prática do amor cristão, que foi isso que nós aprendemos de Jesus. Mas se a gente entrar um pouquinho mais no texto, nós podemos ampliar um pouquinho esses 3 pontos, essa responsabilidade, esse compromisso e esse testemunho. Como? Quando nós olhamos a palavra do Senhor e Ele nos diz, logo no seu verso 13 até o verso 13 e 14, Ele vai falar para nós de algumas responsabilidades que eu e você temos que ter. E Ele diz o quê? Para mantermos uma mente preparada. Manter uma mente preparada, ou seja, cuida do que alimenta a sua mente e o seu coração. Manter uma mente preparada, algumas traduções traz cingindo a mente. O cingir é quando naquela época você tinha vestes longas e você subia as vestes até a altura dos joelhos e amarrava ela na cintura para não atrapalhar a sua caminhada. Se você tinha que de repente fazer uma corrida, alguma coisa, você levantava a sua veste, porque eram aquelas túnicas, Você amarrava essas vestes na sua cintura. Isso é cingir o seu pensamento, cingindo a mente. Ok? Ou seja, os pensamentos que atrapalham a sua vida, livre-se deles, porque elas vão cansar a sua mente. O que tem alimentado a sua mente e o seu coração nesses tempos difíceis? O que você tem lido? O que você tem ouvido? Aonde você tem passado mais tempo em reflexão na sua vida, nesses tempos difíceis? Essas coisas... se você gasta a sua mente, a sua energia, a sua disposição com coisas ruins, irmãos, você vai ser conduzido a doenças, a enfermidades, como depressão, como ansiedade. Você vai se tornar uma pessoa angustiada, amargurada,
porque você não está preparando a sua mente. Lembra, você recebeu uma nova vida. Uma nova vida requer uma nova forma de pensar. Então prepare a sua mente para alimentá-la com coisas boas e sadias, para alimentá-la com a palavra de Deus, a fim de que você, que nós não nos amoldemos pelos maus desejos de outrora, como a palavra do Senhor nos diz no final do verso 14. Você foi separado, salvo, você agora recebeu uma nova vida, então não vai continuar vivendo no jeito antigo que você vivia de pensar. Paulo, lá em Romanos 12, nos diz para que nós possamos renovar a nossa forma de pensar, para que nós possamos buscar a mente de Cristo. E é exatamente o que Pedro está dizendo aqui: renove a sua mente, prepare a sua mente, esteja realmente preparado. Para quê? Para que você possa agir. Porque uma mente preparada nos prepara para a ação, nos prepara para reagir a qualquer questionamento que nós tivermos. Mas não é só isso, a gente precisa entender e refletir que essas coisas que alimentam a nossa mente e o nosso coração vão ser o reflexo das nossas ações, das nossas atitudes. Se você alimenta a sua mente e o seu coração com coisas violentas, ruins, as suas atitudes serão atitudes grosseiras e violentas. As suas palavras serão palavras que vão machucar as outras pessoas. Então nós precisamos atentar para o que está alimentando a sua mente. O apóstolo Paulo, e é muito gostoso quando a gente observa que um pastor desses e o outro pastor, um apóstolo e outro apóstolo, eles falam a mesma coisa. Você lê uma coisa em um apóstolo e você encontra a confirmação no outro. Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, o que é que tem que alimentar a sua mente? Como é que você faz para ter uma mente preparada e pronta para agir? Alimente a sua mente com tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se existir alguma coisa excelente ou digna de louvor, que essas coisas realmente estejam habitando o seu pensamento. Diante disso, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que tem alimentado a sua mente e o seu coração? Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Se nós pedíssemos um testemunho das pessoas que te conhecem, o que será que elas falariam de você? Porque é exatamente a imagem que nós passamos para as pessoas. Se eu perguntasse lá para o seu vizinho, como que é aquele irmãozinho lá da igreja, no seu dia a dia, quando está longe da igreja, do lugar de reunião? É a imagem que de repente você está passando para os seus vizinhos, para a sua família, para o pessoal do seu trabalho, da sua escola. O que tem alimentado a sua mente e o seu coração? E qual é a imagem que você tem mostrado para as pessoas? Será que as pessoas conseguem ver Jesus na sua vida? Mas não é só isso que nós temos responsabilidade no texto de Pedro, nós temos uma responsabilidade também de nos manter sóbrios, ou estejam alerta, como ele coloca na tradução da NVI, e em outras traduções mantenham a sobriedade. Sobriedade é quando você não é dominado por nada que não seja o Espírito Santo, porque você recebeu uma nova vida. Antigamente você era direcionado e dominado, ou era um escravo do pecado, uma escrava do pecado, e o que dominava a sua mente e conduzia as suas atitudes e os seus passos? Arrogância, vaidade, egoísmo. Talvez você fosse controlado pela bebida alcoólica, por vícios no cigarro, no jogo, na pornografia. Qualquer coisa que não seja o Espírito Santo que conduza a sua vida, te tira do lugar onde você deveria estar como uma pessoa que está desenvolvendo a sua salvação. E novamente eu chamo o apóstolo Paulo para confirmar o que Pedro está dizendo, quando em Efésios, no capítulo 5, verso 17 ao 20, ele diz: olha, não vivam como insensatos. Vocês já não são mais pessoas do mundo, vocês agora são chamados, separados, santos. Então, não vivam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para você. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas
deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo confirma aqui a palavra de Pedro. Mantenham-se sóbrios, é responsabilidade nossa. Eu e você temos a responsabilidade, irmãos, de buscar uma santidade de vida, de buscar a sobriedade, mantendo a nossa mente preparada para agir, mantendo-nos sóbrios, mas também tem uma outra responsabilidade que é minha e sua, de manter toda a nossa esperança na graça de Deus. O problema é que muitas vezes nós achamos que porque nós lemos a Bíblia, porque nós oramos, porque nós nos mantemos longe dessa escravidão que o mundo é escravo, nós nos achamos melhores e achamos que porque fazemos isso, nós temos mérito na salvação. E não. A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça. É um dom de Deus. Não é por mérito para que eu e você não venhamos a nos tornar orgulhosos, bater no peito e falar, fui eu. Foi porque eu fiz, eu fui, eu estive, eu. Não é você. Você e eu, nós não somos merecedores de nada. Nós éramos merecedores do fogo do inferno. Nós éramos merecedores da condenação eterna. E é disso exatamente que nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Da morte eterna, da condenação eterna, do lago de fogo e enxofre, do inferno, da morte. Nós somos salvos de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa arrogância. Mas, o verso 15 e 16, o apóstolo Pedro, ele vem trazer para mim e para você uma exortação e uma confirmação. Sejam santos como eu sou santo, não foi isso que ele disse? Sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E não é a única vez que nós temos essa ordem na palavra. Nós temos essa ordem desde o Antigo Testamento, no texto de Levíticos, para sermos santos. E aí é uma exortação, não é um pedido. Ninguém está pedindo para, por favor, você que foi regenerado, você que foi salvo, por favor, seja santo. Não é um pedido. Também não é um conselho. Olha, eu recomendo que você seja santo. Não. É uma ordem, irmãos. Sejam santos. É uma ordem, não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. Sejam santos. Por que eu tenho que ser santo? Porque o Deus a quem eu sirvo é santo. E Ele é 3 vezes santo, como nós vemos em Isaías. É santo, santo, santo. Nós servimos a um Deus Pai que é santo, a um Deus Filho que é santo e a um Espírito que é santo. E nós, como povo de Deus, precisamos buscar a santidade nas nossas vidas. E santidade, talvez, assim como o Marcos já deu a introdução, no louvor, nós temos dificuldade às vezes de falar, não, eu não sou santo não, só o Senhor é santo. É verdade, só o Senhor é santo, mas nós somos santificados pela palavra de Deus. E a santificação, ela é um processo que acontece na nossa vida. E também ela pode ser vista tanto como uma questão de posição quanto de processo. Porque nós éramos podres, estragados pelo pecado e vivíamos em trevas, vivíamos fazendo tudo o que era errado. Então o Senhor nos tira dessa posição de pecado, de escravos do pecado e do diabo, e nos leva para um lugar separado, consagrado, nos limpa da sujeira do pecado por dentro e por fora, nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova forma de viver. E aí Ele nos diz, agora sejam santos. E como é que eu vou ser santo? Por meio da palavra. O Senhor Jesus, orando por nós, lá em João, no capítulo 17, Ele fala para nós sermos santificados na palavra da verdade. Essa palavra que você tem em mãos é a palavra de Deus. É essa palavra que vai dizer como você deve caminhar como um santo, como você deve desenvolver a salvação na sua vida. E é por meio da santidade, irmãos. Nós somos chamados para ser santo. A santidade não é porque você entregou a vida para Jesus hoje, aí você estala os dedos e fala, agora eu sou santo. Eu não vou pecar mais, eu não vou mais ter pensamentos errados, eu não vou mais falar palavras erradas, agora eu sou santo.
Então nem falem comigo, não cheguem perto de mim, para que vocês não me contaminem com o pecado de vocês. Não, irmãos. A santidade, ela vem por um processo. Uma vez que nós fomos justificados em Cristo, nós fomos livres, salvos da condenação eterna por causa do pecado. A santificação é um processo que vai acontecer desde o momento em que você entregou a sua vida, se arrependeu dos seus pecados e decidiu viver uma vida para Jesus. E essa questão, amados, de viver a santidade, ela é uma responsabilidade nossa, mas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Porque você não pode simplesmente dizer, eu não vou pecar mais. Por quê? Porque a nossa natureza ela é pecadora desde a queda. Assim como um leopardo não pode falar assim, eu não quero mais essas pintas. Assim como uma zebra não pode dizer assim, eu não quero mais nem pinta branca, nem listra branca, nem listra preta. Eu quero ser de uma cor só. Ela não pode fazer isso. Eu e você também não podemos. Pela nossa simples vontade de dizer que não vamos mais pecar e não pecarmos mais. Nós precisamos buscar, a nossa responsabilidade de buscar a santidade na palavra. E a palavra que nós buscamos, ela não é apenas letras, mas tem um Espírito por trás dessa letra, e esse Espírito é santo. E esse Espírito, ele habita em cada um daqueles que receberam um novo nascimento, que receberam aquela folha em branca, para dar continuidade à sua vida. E à medida que esse Espírito, ele habita em mim, em você, ele começa a desenvolver dentro de nós fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas começam a crescer na nossa vida e vão ser refletidas o quê? Nos nossos relacionamentos. E assim nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Mas isso é nossa responsabilidade, buscar uma santidade pessoal. E santidade pessoal, irmãos, ela tem muito a ver com preservação de vida. Você já viu como os médicos fazem quando eles vão entrar no centro cirúrgico? Eles vão ali num lavar de mãos e até o cotovelo, lavam, esfregam, limpam embaixo das unhas, se higienizam ali para quê? Porque eles vão ter contato com a vida do outro. E qualquer coisa que não esteja sendo higienizado neles pode contaminar a vida da outra pessoa. Você vê que eles saem assim, né? Com as mãos assim. Eles nem tocam na porta do centro cirúrgico, eles entram de costas, abrem, entram e alguém coloca as luvas neles, para que eles possam cuidar da outra vida numa atitude de santidade. É assim que nós precisamos viver a nossa vida. Um casamento santo é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos. Ser um marido santo é o melhor presente para a sua esposa. Ser uma esposa santa é o melhor presente para o seu marido. E você imagina, um marido que é santo, uma esposa que é santa, vão gerar filhos que também vão buscar a santidade por meio da palavra de Deus. E isso vai refletir aonde? Na sua igreja, na igreja do Senhor, vai refletir na sociedade, vai refletir na escola, vai refletir no governo. Se nós buscarmos a santidade de vida, porque é uma responsabilidade nossa, as coisas ao nosso redor elas tendem a mudar. Mas não é apenas a responsabilidade que nós temos como uma forma de desenvolver a nossa salvação, mas é também o compromisso de desenvolver uma vida no temor ao Senhor. Conforme o Pedro ele vai dizer no verso 17, o temor a Deus, irmãos, imagina, por exemplo, o temor a Deus é você viver em obediência, em reverência, em respeito, em louvor, em adoração, em honra ao Deus que você serve. O temor a Deus é termos a mesma atitude de Daniel, a mesma atitude de João, quando esteve diante do Deus glorificado. Ele faz o quê? Eles caem como mortos, são atraídos pela beleza do resplendor da glória de Deus, mas também têm consciência de quem são, dos seus pecados e consciência da santidade de Deus. Então eles caem no chão como se estivessem mortos. É o medo, o temor de ser realmente consumido pelo poder santo de Deus.
Por que que nós, como santos e separados, nós temos que buscar viver uma vida, um compromisso no temor ao Senhor? Pedro vai nos dizer primeiro porque vai existir um julgamento. Verso 17 ele fala que vai existir um julgamento. E aquele que eu e você chamamos de Pai, ele também vai ser o juiz que vai nos julgar. E esse juiz ele é imparcial. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser corrompido. Esse juiz, ele vai julgar as minhas e as suas ações, as nossas obras. Esse juiz, ele é um pai que nós chamamos de pai, mas ele não é um pai irresponsável que passa a mão na cabeça do seu filho que faz coisas erradas. Não. Ele é um pai que tem total responsabilidade e que faz com que cada um dos seus filhos assumam a responsabilidade pelas suas escolhas. E essas escolhas serão reveladas no tribunal da vida. E eu e você teremos responsabilidade de cada uma das nossas escolhas. Ele não é um pai irresponsável, pelo contrário. Ele é um pai realmente responsável, que gera filhos que são responsáveis e que vão assumir as suas responsabilidades. Outra coisa que nos leva também a entender que é necessário assumir o compromisso e viver no temor do Senhor é porque nós somos redimidos. Redimidos por Cristo, ou seja, nós somos salvos. Nós somos chamados, somos salvos, mas nós fomos salvos, comprados, libertos de uma escravidão do pecado, uma escravidão do inferno, uma escravidão do diabo. Nós somos comprados não com ouro e prata, não com coisas perecíveis, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O que para mim e para você foi graça, para Deus custou o que Ele tinha de melhor, o que Ele tinha de mais importante, de mais valioso, que era o Filho. O Filho se entrega por mim e por você, desde antes da fundação do mundo, para que nós possamos ser reconciliados com o Pai. E à medida que nós entendemos essas coisas, nós podemos depositar a nossa esperança e a nossa fé em Deus, porque nós cremos em Deus por causa de Jesus, porque Deus, Ele ressuscitou e glorificou a Jesus Cristo, e levou Jesus a sentar nos altos céus. E se nós cremos, se nós depositamos a nossa esperança e a nossa fé no caráter de Deus, de que se Ele fez isso com Jesus, se eu e você, se nós morrermos com Jesus, nós seremos ressuscitados com Jesus e nós seremos glorificados na volta de Jesus. Então esse é o compromisso que nós temos que assumir. Como é que a gente desenvolve a nossa salvação? Nós desenvolvemos assumindo a responsabilidade de buscar uma vida de santidade. Nós assumimos a nossa responsabilidade na salvação dessa forma. Nós desenvolvemos a salvação assumindo um compromisso de viver no temor do Senhor. E também nós temos que ter o compromisso de testemunhar do amor de Deus numa vida de prática. Ele vai dizer o que? Olha, vocês foram, agora que vocês já foram purificados, né? Nós fomos o quê? Como é que a gente vive uma vida de prática? Porque o amor que Deus espera de nós, ele não é fácil. É um amor que é difícil e requer de nós renúncia. E esse amor, para que nós possamos viver este amor, praticar este amor, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo. E esse Espírito é o que nos leva a sermos purificados. Nós fomos purificados no sangue de Jesus, para quê? Para uma obediência. E essa obediência ela é realmente necessária. Porque antes nós não tínhamos condições de obedecer a palavra de Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Tudo o que dizia respeito a uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que realmente glorificasse a Deus, isso trazia asco para nós. Tínhamos nojo. Alguns de nós até fazíamos piada, esse negócio de ser crente é uma palhaçada. Mas a partir do momento em que eu tive um encontro transformador com Jesus, a partir do momento que eu entendi do que Jesus me livrou, do que Jesus me salvou, eu fui purificado no sangue de Jesus. Eu recebi uma nova vida. E com essa nova vida eu recebo um novo coração. Eu recebo uma nova mente, que é a mente de Cristo. Com essa nova vida eu já não vou mais viver no vazio dos meus pensamentos, já não vou viver mais na ignorância que eu vivia anteriormente. Agora eu tenho a possibilidade de viver uma vida diferente. E eu tenho a possibilidade de obedecer a palavra. Antes eu não tinha,
a possibilidade de obedecer, porque eu era escravo do pecado. E o escravo não tem direito, não tem poder para obedecer ou dizer não para o pecado. Ele é escravo, então ele obedece. Aquele que é escravo do álcool, ele não consegue dizer não para a bebida, porque ele é escravo da bebida. Ele não consegue dizer não. Ele fica desesperado por aquilo. Aquele que é escravo da pornografia, aquele que é escravo dos vícios, né? de jogos de azar, de drogas, de maconha e desse monte de coisas que nós sabemos que são ruins e que escravizam as pessoas, elas não conseguem dizer não. Aquelas pessoas que são escravas do orgulho e da vaidade não conseguem dizer não. Mas uma vez que nós fomos purificados pelo sangue de Jesus e recebemos o Espírito Santo, na regeneração das nossas vidas, nós podemos escolher dizer não. Eu não quero mais isso para a minha vida, porque agora eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu não quero mais esse tipo de prática na minha casa, na minha vida, porque agora eu sou uma nova criatura. E eu agora eu tenho uma responsabilidade de ser santo como Deus que eu sirvo é santo. Eu tenho uma responsabilidade de buscar ao Senhor, de buscar a sua palavra. Eu assumi um compromisso de viver uma vida no temor do Senhor. E agora o que eu quero é testemunhar desse amor que eu recebi nos meus relacionamentos. E ele nos diz o quê? Uma vez que você foi purificado, você também foi regenerado, como nós vimos aqui, né? E essa regeneração me capacita a gerar novos frutos, porque é o Espírito Santo que vai gerar esses frutos dentro de mim, para que eu possa compartilhar com outras pessoas. Quando eu tenho consciência do Deus que eu sirvo, de que é um Deus eterno, santo, e que eu sou apenas um ser mortal, que era um escravo do pecado e do inferno, e agora eu sou separado, sou chamado para uma vida diferente. Eu passo a ter consciência de que a minha vida nessa terra, ela é passageira. Que é exatamente a comparação que Pedro vai fazer usando o texto aqui de Isaías. Ele compara a humanidade como o capim e como a rosa, que nasce, cresce, mostra uma certa beleza, mas que logo murcha e desaparece. Assim é a nossa vida aqui. Nós somos passageiros. Eu e você estamos de passagem nesta vida. Eu e você, nós não controlamos o dia do nosso nascimento e nem o dia da nossa morte. Nós não decidimos quando a gente ia nascer e nem vamos decidir quando a gente vai morrer. Como também não decidimos que nome nós vamos ter. Mas a nossa decisão, nós temos responsabilidade e o compromisso de viver uma vida santa. Entre o nascimento e a morte, nós temos que testemunhar a santidade de Deus na nossa vida. Nós somos chamados para isso, para viver uma vida diferente, para manifestar o amor e a graça que nós já recebemos. E por isso que nós temos que viver uma vida na prática do amor. Por quê? Porque se você olhar o texto de João, se eu não me engano, acho que é o capítulo 13, verso 35 e 36, ali nós temos uma ordem de Jesus para amarmos uns aos outros. Por quê? Porque quando nós vivemos na prática, no testemunho do amor fraternal, o amor uns aos outros, o mundo vai saber que você é um discípulo de Jesus. Quando ele olhar para você e ver a prática do amor cristão na sua vida, vão dizer, esse é um cristão, essa é uma cristã. Por quê? Porque eu vejo Jesus na vida dele, eu vejo Jesus na vida dela. De que forma? Na forma como ele fala ou ela fala, na forma como ele organiza os pensamentos, como ele trata o dinheiro, como ele trata as pessoas que não tem nada que possa retribuir a ele. Porque é muito fácil você amar aquele que é fácil, que todo mundo ama. Mas quando nós realmente testemunhamos do verdadeiro amor de Cristo, quando nós amamos aquele que ninguém ama, quando nós perdoamos aquele que é muito difícil de ser perdoado, quando nós acolhemos aquele que todo mundo quer se afastar, são nessas práticas que nós testemunhamos do amor de Cristo nas nossas vidas. E talvez nesse momento você olhe e fale assim, nossa, mas pastor, como é que eu faço isso na prática? Porque assim,
Eu entendi que eu tenho uma responsabilidade de buscar uma santidade de vida, eu tenho um compromisso de viver no temor do Senhor, e eu tenho que testemunhar esse amor na minha prática diária. Isso vai fazer o quê? Com que eu desenvolva a minha salvação. Mas, uma vez que esse Deus que eu sirvo, Ele é santo, a palavra do Senhor diz que Ele também não muda, que Ele permanece. Eu e você somos passageiros, mas Deus não muda. O Deus que é hoje, Ele sempre foi. O Deus de ontem é o Deus de hoje e vai ser o mesmo Deus eternamente. Eu e você, nós podemos mudar, né? As pessoas, a humanidade, nos dias atuais, muda de roupa, muda na sua aparência, muda nos seus gostos, mudam de sexo, mudam de casamento, mudam de um monte de coisas. Mas o Deus que nós servimos, Ele não muda. A sua palavra permanece. O que era errado ontem continua sendo errado hoje e vai continuar sendo errado sempre. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado até a volta de Jesus e vai ser exterminado no momento em que os santos do Senhor forem glorificados. Então não tem esse negócio de, não, mas ontem não era aceito, ontem era pecado, mas hoje não é mais, hoje já está aceito por todo mundo. Não importa se todo mundo está fazendo o errado, irmãos. O que é certo aos olhos de Deus continua sendo certo. E o que sempre foi errado aos olhos de Deus vai continuar sendo errado. O Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de amanhã e o Deus da eternidade. Uma vez que esse Deus que nós servimos, Ele não muda, como é que nós realmente colocamos isso na prática, na nossa vida? Pedro, ele vai dizer para nós, olha, se você quer realmente assumir a responsabilidade, o compromisso e esse testemunho, então você precisa abandonar algumas coisas e buscar outras. Ele fala para mim e para você, a partir do capítulo 2, verso 1, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então, na prática, o que você tem que fazer? Toda a maldade do seu coração, abre mão. Se você sabe que vai prejudicar alguém, se você sabe que a tua motivação é errada, não faça. Procure fazer as coisas certas com a motivação certa, não com a motivação errada. Se você quer fazer a coisa certa, mas com a motivação errada, então vá ao Senhor e peça ao Senhor que Ele mude o seu coração. E tire a motivação errada do seu coração. Não faça o bem ao outro esperando que ele vá retribuir com o bem para você. Faça simplesmente porque você é chamado para isso. Não espere retribuição. Livre-se o quê? De todo o engano. Para de mentir para você e para os outros. Para de falsidade, seja você mesmo. Manifeste Cristo através da sua vida. Livre-se de toda a hipocrisia, para de viver de aparência. Se você é cristão, assuma a responsabilidade, o compromisso e o testemunho de ser cristão. Agora não queira ser cristão na igreja ou dentro do lugar de culto e do lado de fora você ser pior do que o ímpio. Você vem aqui, busca uma santificação, busca ouvir uma palavra para aliviar a sua consciência pesada e quando você sai, você se afunda no lamaçal do pecado. Para de ser hipócrita, para de ser fariseu. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Abandone a inveja. Inveja, irmãos, é diferente da cobiça. A cobiça é quando eu quero o que você tem. A inveja é quando eu quero que você não tenha o que você tem, para que o meu possa valer alguma coisa. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Eu tenho o meu carro, se de repente o meu carro sempre foi bom para mim, mas quando chega um outro com um carro muito melhor, aí o meu carro já não vale mais. Aí eu já começo a ver todos os defeitos do meu carro, porque o carro do outro que apareceu é muito melhor que o meu. E aí a cobiça é, eu gostaria de ter o carro que ele tem. A inveja é, tomara que ele bata esse carro. Tomara que dê PT no carro dele, perca total, para que ele não tenha mais esse carro. E tomara que nem tenha seguro.
para que ele não tenha o carro, porque quando ele não tiver mais aquilo, o meu passa a ter valor novamente. Abandone a inveja. E isso acontece, eu dei um exemplo de bens materiais, mas isso pode acontecer com pessoas, com cônjuges, com filhos, porque a grama do vizinho é sempre mais verde, não é verdade? A grama do vizinho é sempre mais verde, a esposa do vizinho, a mulher do vizinho, o filho ou a filha do vizinho é sempre melhor e melhor do que os nossos. Mas quando você chega muitas vezes para perto do vizinho, você vê que é uma grama artificial. Então abandone a inveja, irmão, e toda espécie de maledicência. Para de ser fofoqueiro, para de ser fofoqueira, para de cuidar da vida dos outros, para de espalhar coisas que você não deveria espalhar, para de emprestar sua língua para o diabo. Tiago fala para nós que aquele que aprende e consegue controlar a sua própria língua, ele está próximo da perfeição, porque a língua é um fogo consumidor, que nos destrói e destrói as pessoas que estão ao nosso redor, se nós não tivermos controle sobre ela. Isso é o que você tem que abandonar praticamente na sua vida, de forma prática. Você não vai sair daqui dizendo, mas eu entendi que eu tenho que ter uma responsabilidade, um compromisso e um testemunho, mas como é que funciona na prática? Eu te disse agora como é que funciona na prática. Abandona essas coisas. E o que você tem que buscar? A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o leite puro espiritual, como crianças recém-nascidas. Por que ele faz isso? Porque um novo convertido, alguém que entregou a vida para Jesus, que recebeu uma nova vida, é como um recém-nascido. Precisa começar a se alimentar de coisas boas, de um leite espiritual puro, da palavra de Deus, para fortalecer este recém-convertido, este recém-nascido, a fim de protegê-lo de muitas doenças, a fim de fortalecer a sua imunidade contra muitas e muitas coisas que tendem a nos destruir. Esse leite espiritual é a nossa busca, é aquilo que ele falou lá no começo. Como é que eu busco esse leite espiritual? Você tem a responsabilidade de manter a tua mente preparada, de buscar um ensino sadio, puro, verdadeiro, profundo da palavra de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade. Se é novo, se é velho convertido, nós temos essa responsabilidade, compromisso e testemunho. Buscar esse ensino que é verdadeiramente profundo e verdadeiro para quê? Para que a nossa vida mude, para que a sua mente seja alimentada de coisas boas, para que o seu coração seja realmente curado de muitas doenças e que as suas atitudes possam refletir Jesus. Por isso eu trago novamente o texto de Efésios 4, do 13 ao 15, quando Paulo vai confirmar essas palavras de Pedro. Ele diz ali, olha, qual é o objetivo então de eu buscar esse leite espiritual, de buscar um ensino profundo, verdadeiro e constante da palavra? Porque muitas vezes o nosso problema é inconstância. Inconstância na busca pelo ensino da palavra de Deus. Eu vou em um ensino, falto 3. Aí eu volto mais com aquela cara de pau, né? Aí não entendi. É lógico, você faltou os outros 3. E aí a gente, ao invés de caminhar para frente, a gente tem que andar para trás. É quando Paulo diz, olha, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, mas vocês continuam como crianças e eu ainda tenho que continuar alimentando vocês com leite. Crentes de 5, 10, 15, 20 anos de igreja ainda está tomando leite. É uma vergonha isso para o Evangelho. É um testemunho vergonhoso isso. Quando nós deveríamos estar comendo alimentos sólidos. Crente cheio de mimimi dentro da igreja, depois de tanto tempo que deveria estar trabalhando, anunciando a mensagem, está de mimimi arrumando confusão. Abandona isso, irmão, vamos crescer, porque a palavra do Senhor nos diz, olha, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas e nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O objetivo de buscar o leite puro espiritual é que nós possamos crescer e alcançar a maturidade
E aí você me pergunta, o que é a maturidade? A maturidade é medida quando olhamos para a pessoa e vemos o quanto ela se parece com Jesus. É assim que a gente mede a maturidade na vida de alguém. Quando você olhar essa pessoa e ver que ela está realmente parecida com Jesus, é um cristão maduro. Quando você ver atitudes nessa pessoa que não refletem Jesus, é apenas uma criança e que ainda está tomando leite. Aquela folha em branco que foi entregue no começo, ela é uma folha que foi entregue para mim e para você. Nós recebemos esta folha, que é o novo nascimento, como uma oportunidade de fazermos novas escolhas e de escrevermos um rumo diferente para a nossa história. Deus já manifestou o desejo dele de viver a eternidade conosco quando ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. E qual tem sido a nossa resposta ao amor de Deus? Que possamos assumir a responsabilidade de buscar uma vida santa e separada. Que possamos assumir o compromisso de viver no temor do Senhor. E que possamos assumir o compromisso de testemunhar do amor de Deus na nossa vida de forma prática, abandonando coisas que não dizem respeito à nossa nova vida e buscando com desejo mesmo, com fome, o alimento espiritual puro, que vai nos levar ao crescimento e à maturidade cristã. Eu te convido a curvar a sua cabeça nessa hora e juntos orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, que ela vem para nos exortar e para nos confrontar, para nos instruir e nos orientar como nós devemos desenvolver a salvação que nós recebemos como graça do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, se nós não assumimos ainda essa postura de desenvolver a nossa salvação, que ela aconteça a partir deste momento. Quando nós possamos assumir, ó Deus, a responsabilidade de buscarmos uma vida de santidade, assumirmos o compromisso de viver uma vida no temor do Senhor e de testemunhar o amor que nós recebemos do Senhor na prática diária das nossas vidas. Nos ajuda a abandonar, Senhor, hábitos que são antigos na nossa vida e que nos escravizam. Nos ajuda a abandonarmos, Senhor, toda a hipocrisia, toda a maldade da nossa vida, toda a mentira, o engano, toda a falsidade, toda e qualquer cobiça ou inveja que possa habitar em nosso coração, toda espécie de fofoca, de maledicência, o desejo de falar mal dos outros, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus essas coisas das nossas vidas. E nos ajuda, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, a termos cada dia mais o desejo, Senhor, de nos alimentarmos do puro leite espiritual, a fim de que possamos crescer, a fim de que possamos alcançar a maturidade cristã, para que o Teu nome seja glorificado em todas as nossas ações e possamos manifestar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Assim nós oramos ao Senhor, no amor de Deus, na graça de Jesus e nas consolações e na comunhão do Espírito Santo. E oramos a Ti, Pai, que nos guarde em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês que nos acompanham pela internet, que conduza a vida de cada um de vocês no decorrer desta semana. Amém.